E se o Lula for reeleito, o que é que vai acontecer com o Brasil? Aliás, muita gente de esquerda diz que está tudo ótimo, que a bolsa está na máxima, que o dólar está controlado, que o país está crescendo, que a inflação está baixinha. Agora, será que isso é realidade? Afinal de contas, o próprio ministro da Economia deu a seguinte declaração. Dá só uma olhada. Eu fico lendo jornais e vendo comentaristas que eu não sei se são pagos para isso, e a impressão que está é que nós estamos vivendo uma crise fiscal. Pois é, ministro. Então, acho que a principal, é um delírio que eu precisava entender do ponto de vista psicológico. Então, porque do ponto de vista econômico eu não consigo entender. Pois é, galera, quem diz que o Brasil não está no caminho certo, certamente está sendo pago para atacar o governo. Agora, será que isso é realidade? Porque eu sou um desses que falo para vocês que o negócio está no caminho errado, que vai dar um problema grave lá na frente. Agora, por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu sou alguém brilhante, alguém visionário? Não, galera. Eu falo isso porque isso não é novidade. Esse modelo de tratamento do PT em relação à economia, ele não é nenhuma novidade. Dá só uma olhada na seguinte declaração feita pela atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quando ela falava sobre o Brasil está indo muito bem no governo da Dilma. E quem atacava o governo era alguém que certamente não entendia nada de economia. Dá só uma olhada. Portanto, quando o ministro Guido Mantega afirmou hoje na Comissão de Assuntos Econômicos desse Senado que o governo está fazendo controle inflacionário, ele tem crédito e respeitabilidade, porque trouxe a essa casa os dados mostrando de que a inflação está sob controle, que o juro real caiu e que nós temos crescimento efetivo no país. E aí é importante nós administrarmos as nossas expectativas, porque também falava o nosso ministro Guido Mantega das profecias pessimistas e o quanto isso influencia, inclusive, nos índices inflacionários. Pois é, galera. Nesse momento, a Dilma estava ali também na mesma situação que o atual governo, dados vinham positivos, não estava tão perdido o jogo, e aí o PT insistia em dizer que estava tudo ótimo, que ninguém deveria se preocupar. A própria Dilma começou a ser muito cobrada pelo fato da inflação estar saindo do controle. Dá só uma olhada de como aconteceu na época. O Brasil não pode conviver com uma taxa alta de inflação. Não pode e não vai. Em um evento internacional, a presidente Dilma não escapou de perguntas sobre problemas domésticos, como a inflação. O índice de 8,47% registrado em maio é o mais alto desde 2003. Não acho que a população tem de consumir menos. Eu acho que, pelo contrário, a população deve continuar consumindo. O que vai acontecer? A inflação deste ano é uma inflação atípica. Pois muito bem, veio aquela tradicional história de não, calma, é um probleminha que a gente vai resolver, é só um repique aqui, um repique ali, a gente vai voltar com a inflação para baixo da meta, fiquem tranquilos. E aí o que aconteceu um pouco depois? Dá só uma olhada. 2015 teve a maior inflação desde 2002, 10,67%. Os preços dos alimentos, combustíveis e energia foram os que mais pesaram. Basta uma voltinha na feira para ver que as pessoas andam assustadas com os preços dos alimentos. Horrível, tá caro demais, um absurdo. O aumento no preço da cebola foi de chorar, 60%. O do tomate, da batata inglesa e do feijão carioca também subiram. Pois é, galera, a inflação disparou, superou os 2 dígitos, ou seja, ficou acima de 10%, a população começou a ficar completamente perdida, a popularidade da presidenta caiu. E o que aconteceu? Aconteceu o que sempre acontece. O movimento seguinte foi tentar controlar uma explosão da inflação. E aí os investidores começaram a tirar dinheiro do Brasil, todas as empresas pararam de investir, a taxa de juros teve que subir, teve que ter corte de gasto. E qual foi o resultado dessa cagada na economia feita pelo governo do PT? É esse aqui, dá só uma olhada. Com a atividade econômica em retração generalizada, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas no país, caiu 3,6%. No ano anterior, já havia recuado 3,8%. A população continuou crescendo, então a fatia do bolo destinada a cada pessoa, em 2016, ela é 9% menor do que a fatia do bolo destinada a cada pessoa em 2013. Em 2016, a economia brasileira encolheu pelo segundo ano seguido. Isso só havia acontecido uma vez, muito tempo atrás, nos anos de 1930 e 1931.
Só que dessa vez, o ritmo de queda do PIB foi maior, na pior recessão já registrada no país. Pois é, galera, a maior recessão da história do Brasil. Nem a crise de 29 destruiu tanto a nossa economia como foi o governo do PT sob o comando da Dilma Rousseff. E aí, quando eu venho dizer que esse negócio está se repetindo, não é que eu sou alguém que é brilhante, não é que eu estudo pra caramba, eu sou um cara completamente fora da média. É simplesmente pelo fato que isso é conhecido na economia há muitos e muitos anos. Se o Lula for reeleito, ele vai seguir o mesmo caminho da Dilma, que é correr atrás de cortar coisas, quer começar a fazer impressão de dinheiro para fechar as contas, a inflação vai disparar e a população vai sentir na pele. E aí a gente vai ter dois caminhos aqui, e dois únicos caminhos aqui. O primeiro caminho é o da Dilma. A popularidade vai despencar, a população vai para a rua, vai todo mundo reagir, o próprio establishment brasileiro ali, de empresários, hoje a galera ali mais, não sei, veja bem, pode ser que o Lula melhore ou não melhore, vai para cima dele e ele vai sofrer o impeachment. De alguma maneira, ele vai sair do governo para entrar alguém para corrigir o problema, que foi exatamente o que o Temer fez, com aquela ponte para o futuro. É tipo, a ponte do futuro foi um plano dizendo assim, galera, vamos controlar a merda que essa mulher fez, porque realmente destruiu o país, e acabou que teve impeachment e a gente arrumou as contas. Quando o Bolsonaro assumiu, já estava muito mais controlado do que quando o Temer assumiu, né? Agora, qual é o outro cenário possível de acontecer? É o cenário argentino. É o cenário em que esse governo consegue ficar no lugar, não sofre impeachment e começa a imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, aumenta a Bolsa Família, não tem dinheiro, imprime dinheiro, a inflação vai embora, mas aí ele sobe as políticas de governo tão rápido quanto a inflação, a galera vai começando a aceitar, vai acostumando e vira o que virou a Argentina sob o comando da Kirchner, que é um país com a inflação completamente descontrolada. E galera, eles seguraram durante muitos e muitos anos, até que finalmente os argentinos chegaram no limite e elegeram um libertário lá, que está arrumando a Argentina, mas olha a gravidade, a dificuldade de fazer a Argentina voltar para o patamar que ela tinha no passado. É muito difícil. Então, se você quer saber o que vai acontecer com o Lula, se ele for reeleito, ou é uma recessão braba, ou então é o caminho da Argentina. Não tem outro. É um dos dois. Você imaginar que vai chegar lá na frente e simplesmente as coisas vão ficar tudo bem, não vão ficar tudo bem. Então, abre seu olho e para de ficar levando a política como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Porque no final do dia, seja você petista, seja você bolsonarista, isentão, centrão, seja o que for, você vai sofrer as consequências das merdas que esse governo tem feito. Então abre teu olho.